Por isso eu quero ler com vocês 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo 1, que vai nos dar como base a nossa reflexão de hoje sobre uma situação muito delicada que aconteceu com o profeta Elias. E o texto bíblico diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puseram tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis a sua cabeceira, estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Pai, nós pedimos graça, sabedoria, humildade, para que possamos de fato, Senhor, estarmos sensíveis àquilo que o Senhor há de falar conosco. Possamos compreender, ó Deus, as dificuldades, as complexidades da vida que estamos sujeitos e como nós devemos nos portar diante de tudo isso, não somente perante Ti, mas também uns para com os outros, Pai. Nos ajude a compreender a Tua palavra preciosa, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos pensar sobre Elias, gente de dor como a gente. Às vezes, a gente tem o hábito de olhar as pessoas pela capa, pela aparência. Até mesmo grandes homens e mulheres de Deus que muitas vezes são referência nas nossas vidas espirituais. Não somente aqueles ou aquelas que nós conhecemos pessoalmente, mas muitos de vocês hoje acompanham muitos homens e mulheres de Deus, hoje pelos meios tecnológicos, e muitos deles são referências espirituais em suas vidas, e muitas vezes nós olhamos para essas pessoas apenas pela capa, e nós nos esquecemos que muitas vezes por detrás de tudo isso existem vidas que são como a gente, com todas as suas complexidades, com todos os seus desafios, com todas as suas lutas, gente que são gente de dores, como nós somos muitas vezes, gente de sofrimento, gente que também passa por grandes lutas e por grandes desafios, né? Aqui mesmo na igreja nós temos algumas já mencionadas, pessoas que têm sofrido de grandes lutas e que necessitam de fato de um cuidado muito especial, não somente do Senhor, mas também por parte da igreja. E um processo importante nessa questão é que às vezes a gente precisa desintoxicar. Nós armazenamos muitas informações na mente durante todos os dias. Os desafios que nós temos, as pressões da vida, as agendas a cumprir.
situações que nós precisamos enfrentar e encarar no dia a dia, que vai trazendo um acúmulo não somente de informações, mas de obrigações, de desafios, e muitas vezes acumula tanta coisa que nós não suportamos mais, que nós não conseguimos mais lidar com essas pressões. E às vezes nós precisamos parar e ter um tempo de desintoxicar, um tempo de limpar muitas vezes aquilo que está nos pressionando e nos incomodando. É interessante que tem uma frase ou um dito popular, as pessoas têm o hábito de dizer, olha, mente vazia é a oficina do diabo. O grande problema não é a mente vazia. Repito, em alguns momentos nós precisamos desintoxicar, em alguns momentos nós precisamos parar e limpar não somente o excesso de informações, mas de pressões que as complexidades da vida nos trazem. Então o problema em si não é a mente vazia, mas o que nós colocamos ou com o que nós preenchemos quando a nossa mente está vazia. Ou quando nós passamos por esse processo de desintoxicação. É interessante que nós temos dificuldade para lidar com o silêncio. Tem pessoas que ficam literalmente malucas, porque não conseguem conviver com o silêncio. Tem pessoas que mesmo quando estão sozinhas em casa, precisam estar com o aparelho ligado, mesmo que não esteja ouvindo ou acompanhando, mas precisa pelo menos lidar com o barulho daquele aparelho, porque o silêncio deixa muitas vezes as pessoas malucas, incomodadas, ansiosas, apreensivas. O profeta Elias aqui, ele passou muito tempo da sua vida advertindo o povo a voltar para o Senhor. O povo de Israel está vivendo uma degradação espiritual e moral terríveis. O reino está próximo de chegar ao seu fim. E Elias é profeta no Senhor nesse tempo delicado. O rei Acabe, ele foi um rei idólatra. Ele trouxe adoração ao Deus Baal para a vida do povo de Israel. Influência de sua esposa Jezabel. E o povo de Israel vai vivendo uma degradação espiritual cada vez maior. E Elias é levantado por Deus para repreender o pecado do povo e do rei num tempo de degradação absoluta. E ele desafia os profetas de Baal. Olha, vamos oferecer sacrifício. Vocês vão oferecer sacrifício aos deuses de vocês e eu vou oferecer um sacrifício ao meu Deus que é único. Vamos trazer aqui 2 novilhos e colocar sobre o altar. E o Deus que mandar fogo do céu será o Deus verdadeiro. E assim acontece. Elias, o único profeta, contra aquelas centenas de profetas de Baal, e eles estão invocando o nome dos seus deuses, o nome de Baal, para que fogo do céu desça e consuma aquele novilho, mas nada acontece. Chega a vez de Elias, ele faz uma oração simples, humilde, mas poderosa e eficaz. E fogo dos céus desce e consome não somente aquele novilho, mas todo o altar.
Com muita coragem e ousadia, ele enfrenta não somente o rei Acabe, sua esposa Jezabel, mas todos aqueles profetas de Baal. Em outro momento, Elias chega até o rei Acabe e diz: olha, vocês adoram um Deus que é falso. O Deus que vocês dizem que é o Deus da fertilidade, que é considerado providencial por enviar chuvas à terra, regar a terra e produzir muito, trazer muita vida e prosperidade. E eu vou provar para vocês que o Deus de vocês é falso e que o Deus que eu sirvo e adoro é único. Ele chega no rei e diz: olha, o meu Deus mandou te dizer, vai ficar um tempo sem chover sobre a terra. E assim acontece por 3 anos e meio aproximadamente. Estiagem, escassez, muita dificuldade, o povo está sofrendo porque a terra não está produzindo. Até que Elias novamente se apresenta ao rei e ele diz: olha, vá comer e beber, porque eu já ouço o barulho da chuva pesada. Era tempo novamente do nosso Deus, o único Deus, a enviar chuvas à terra e trazer uma lição preciosa novamente ao rei Acabe, para que ficasse claro que só existe um Deus que é único e somente Ele é digno de honra, de glória e de adoração. Elias sobe no Monte Carmelo, diz ali que ele dobra os seus joelhos, ele se prostra em terra, ele coloca a sua cabeça entre os joelhos, ele ora ao Senhor para que chuva novamente fosse enviada sobre a terra, e assim acontece. Mais uma providência de Deus mostrando que de fato Ele é único, não existe outro além do Senhor. Então Elias se enche de expectativa, de esperança. Agora Acabe vai ceder. Agora Acabe vai desistir de toda a sua resistência. Mas não. Acabe chega em Jezabel, conta o que aconteceu, e Jezabel, esposa do rei, decide então se vingar de Elias. Sabe quando você pensa que os problemas estão terminando, que você vai ter um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, e de repente você percebe que mal acabou de solucionar um problema e logo em seguida já está vindo outro? É mais ou menos o que está acontecendo aqui com Elias. Ele está muito pressionado, porque ele confrontou o pecado do rei, ele confrontou o pecado do povo, ele confrontou o pecado da esposa do rei, e ele está recebendo pressões de todo lado, e ele pensa que agora vai ter um tempo de paz, um tempo de descanso, um tempo de repouso, um tempo em que ele vai poder desintoxicar sua mente, ter talvez um tempo maior com Deus, mas isso não acontece. Acaba um problema, ele é surpreendido por outro. Agora a resistência é de Jezabel, esposa do rei Acabe. Agora a sua vida está em perigo, ele está sendo ameaçado de morte. O que aconteceu com os profetas de Baal, agora Jezabel declara que faria o mesmo com Elias. Eles foram mortos à espada, agora Elias seria o alvo. O texto diz que ele teve medo, o que vai desencadear vários outros problemas. Esgotamento, abatimento, cansaço. E nós vamos perceber que alguns sinais na vida de Elias são claros
que demonstram que ele precisava de um cuidado muito especial, que ele precisava de uma atenção muito especial. O primeiro sinal a gente vê aqui no versículo de número 3, que é a fuga da realidade. Diz o texto bíblico que o que vendo ele se levantou para escapar com a vida, se foi, veio a Berseba que ajudar e deixou ali o seu moço. Inicialmente é uma tentativa, talvez desesperada, de tentar salvar a sua vida. Mas não para por aí. Ele foge daquela realidade, mas os problemas vão se agravando. Ele não somente tenta salvar a sua vida, mas agora ele vai além e, numa atitude desesperada, que demonstra fragilidade, ele pede ao Senhor a sua morte. Senhor, basta, para mim já deu. Eu não suporto mais, eu estou cansado, eu estou esgotado. Foram desafios enormes, Senhor, e agora tudo acumulou, parece que tudo está explodindo ao mesmo tempo, Senhor. Eu não consigo mais, para mim deu. Por favor, Senhor, recolha a minha vida. Certamente por causa da sua fé, do seu amor a Deus, ele não teve coragem de dar cabo da sua vida, mas ele pede ao Senhor que faça isso. Pai, eu cumpri a sua missão, mas eu não suporto mais, eu não consigo mais. Me recolhe, Senhor. Naturalmente, é um tipo de postura que não vai resolver os nossos problemas. Eu falei com vocês aqui recentemente sobre Jacó, para que a aliança que Deus firmou com Abraão, passou por Isaac e desse continuidade por Jacó. Depois de 20 anos, ele teve que retornar para casa e reconciliar com seu irmão Esaú. As bênçãos do Senhor ficaram retidas durante 20 anos, enquanto Jacó não acertou contas com o seu irmão. Não pediu perdão, não se reconciliou. Jacó esteve durante muitos anos fugindo da realidade, fugindo do problema com o seu irmão, fugindo do problema familiar. Mas Deus deu uma ordem muito clara. Volte, se reconcilie com o teu irmão, para que eu volte a te abençoar e te usar, assim como eu fiz com o teu pai. Portanto, queridos, o primeiro sinal de alerta e perigoso é a fuga da realidade. Pessoas que estão cansadas, pessoas que estão esgotadas, pessoas que estão com dificuldade de suportar as complexidades, os dramas, as dores da vida. Um dos sinais é que elas têm o hábito de buscar a todo custo fugir, muitas vezes, da dura realidade da vida que impõe contra elas. Mas o segundo sinal de alerta aqui é o isolacionismo. A gente vê isso no versículo de número 4. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro. Para onde que ele foi? Para o deserto. Nós não fomos criados para viver como uma ilha, queridos. Nós fomos criados para vivermos em família e em comunidade. Porque nós precisamos uns dos outros. Na agonia de Jesus no jardim do Getsemane, ele pediu a ajuda e o cuidado dos seus discípulos quando ele declara: olha, fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus, ele reconheceu que precisava do cuidado, da oração dos seus discípulos. Imagine nós. Nós não fomos criados para vivermos isolados numa ilha, mas em comunidade, juntos, lutando uns pelos outros. O medo nos isola, mas não é somente o medo.
A vergonha também nos isola, a dor também nos isola, a necessidade de aceitação. Ele vai percorrer uma viagem de aproximadamente 150 quilômetros a pé, irmãos, até que ele deixa o seu moço e ele vai sozinho para o deserto. Um desejo enorme de se isolar, porque ele está fugindo da realidade, da dura realidade. E a vida para ele não tem mais sentido, porque ele está esgotado. Então, o segundo grande sinal de perigo de pessoas que estão esgotadas, que não estão conseguindo mais suportar as dores e as complexidades da vida, é um desejo enorme de viver isolado. O terceiro sinal que a gente vê na vida do profeta Elias, ainda no versículo 4, é quando a pessoa chega ao ponto de se contentar com um pouco ou com qualquer coisa. Diz que depois que ele chega no deserto, ele se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O zimbro era uma árvore característica daquela região do deserto, e a sua característica principal é que ela tinha poucas folhas. E ela crescia até 1,75 m de altura. Então, no meio do deserto, uma árvore pequena, com poucas folhas, que praticamente não dava sombra alguma, resolveria o problema de Elias? Não. Mas ele chegou num ponto tão difícil da sua vida, um esgotamento tão terrível, que ele chegou ao ponto de se contentar com qualquer coisa. Um sinal de alerta para pessoas que estão esgotadas é quando elas passam a se contentar com qualquer coisa. Não traria nenhum alento às necessidades físicas de Elias, muito menos às suas necessidades espirituais. Precisamos estar atentos a esse sinal de alerta, irmãos. Porque Deus preparou o melhor dessa terra para os seus filhos. E às vezes, quando a gente não compreende, e a gente passa a aceitar aquilo que Deus não deseja para a nossa vida, quando a gente passa a se contentar com aquilo que não está bom, com aquilo que não está legal, quando a gente passa a normalizar aquilo que é a vontade e propósito de Deus para as nossas vidas, esse é um grande sinal de perigo e de alerta. E as pessoas que estão em situações assim precisam de ajuda, precisam de cuidado. Eu quero finalizar aqui com um quarto e último sinal de alerta sobre a questão do suicídio emocional. Ainda no versículo de número 4, ele não tem coragem de dar cabo da sua vida, mas ele pede a Deus que tire a sua vida. O que eu chamo aqui de suicídio emocional? Ele não teve coragem de tirar a sua vida, mas ele pede a Deus. Em outras palavras, Elias desistiu de viver. Desistiu de viver. E muitas pessoas não estão conseguindo mais suportar as complexidades, os dramas, as dores da vida. Não tem mais forças para suportar e para enfrentar e simplesmente desistem. Desistem. Suicídio emocional. É o quarto sinal de perigo e de alerta que a gente vê que é muito presente na vida de Elias, um grande homem de Deus, e que muitas pessoas estão sujeitas também a esse tipo de perigo e de problema.
Pastor, é só tragédia, é só problema, é só sinal de perigo e de alerta na vida de Elias. Mas aí que começa a grande providência de Deus. Ele envia um anjo, ele está dormindo, porque ele está fugindo da realidade, ele está se isolando, ele está se contentando com qualquer coisa, e ele desistiu de viver. Então ele só quer dormir. É uma maneira que ele encontrou de tentar amenizar ou driblar todas essas situações delicadas que ele está vivenciando. E é interessante que Deus conhece o nosso valor. E Deus não nos deixa só e não nos deixa desamparados. Ele vai lá no deserto, através do seu anjo, que toca em Elias, que desperta Elias. Acende ali uma fogueira, prepara um pão na hora, coloca uma botija de água à disposição de Elias e diz: coma e beba. Coma e beba. Amados, para que a nossa mente também esteja num bom estado, o nosso corpo físico também precisa estar bem. As duas coisas caminham juntas. Isso aí a ciência explica. Se o físico não estiver bem, vai afetar a mente. E a mente precisa estar boa também para não afetar o físico. E Deus aqui, na sua providência maravilhosa, está trazendo comida e água para cuidar do físico do profeta e depois restabelecer a sua mente e a sua vida com Deus. E a comida que Deus oferece como que é? É saudável, é fresca, é oportuna, é eficaz, não é resto, não é sobra, não é comida requentada. Deus oferece algo maravilhoso, providenciado pelo anjo do Senhor, de forma fresca, de forma saudável, exatamente aquilo que precisava o profeta de Deus. Pão assado sobre as brasas quentes e água. Ele come, ele bebe, mas ele volta a dormir. Por quê? Porque os sinais de perigo e de alerta continuam muito vivos na vida dele. Ele quer fugir da realidade, ele quer viver isolado, ele está se contentando com qualquer coisa e ele desistiu de viver. O anjo do Senhor repete todo o processo, agora a segunda vez. De uma forma diferente, agora o anjo fala de uma missão de Deus para a vida do profeta. No versículo 7 ele diz: levanta e toma e coma, pois a viagem lhe será ainda longa. Sabe o que é interessante? Hoje de manhã eu falei na mensagem de manhã sobre missão. Todos nós temos uma missão. Precisamos conhecer a nossa missão. Para que nós existimos? O que nós estamos fazendo aqui? Qual o caminho que nós estamos percorrendo? Por que nós estamos percorrendo esse caminho? Qual é o propósito de Deus para nós? E dentro desse conceito bíblico de missão, Deus, por meio do seu anjo, está dizendo aqui: olha, Elias, a sua missão ainda não terminou. Em outras palavras, a nossa missão só termina quando Deus declara. Quando Deus dá um basta. Somente Deus tem o poder de encerrar a missão que Ele planejou para cada um de nós.
E o Deus que dá a missão é o mesmo Deus que entra com a providência para que a gente possa cumprir a missão que Ele confiou em nossas mãos. Ele não coloca nada em nossas mãos que nós não podemos suportar. Ele nos dará plena, total condições para que cumpramos a missão que Ele confiou em nossas mãos. É o que Deus está fazendo por meio do anjo. Volte a comer, beba novamente e caminhe, porque a tua missão ainda não terminou. Elias entende, ele obedece. 40 dias de caminhada. Lembra que para ele fugir da realidade, para ele se isolar, ele andou bastante. Agora ele precisa ir até o Monte Horebe, um monte especial na vida do povo de Deus. O monte onde Abraão recebeu as tábuas da aliança, o Monte Sinai. E ali diz o texto que ele fica refugiado numa caverna, esperando ter esse tempo de encontro com Deus. É quando Deus se revela a Elias de uma forma muito especial. Diz o texto, nós não lemos por uma questão de tempo, mas vem 3 grandes manifestações. Deus não estava em nenhuma dessas grandes manifestações. E daí, pela 4ª vez, vem uma brisa suave. E nessa brisa suave, diz o texto bíblico, que Deus se manifesta. Não por meio de terremotos, não por meio de fogo, não por meio dos barulhos ou dos ruídos da vida, não no meio das agitações. Deus se manifesta na vida de Elias, dentro daquela caverna, a partir de uma brisa suave. Por que tanta gente está com dificuldade de ouvir a voz de Deus, irmãos? Porque está com os ouvidos cheios de ruídos, porque está ouvindo barulho o tempo todo, porque pessoas que não conseguem mais conviver com o silêncio, pessoas que vivem assustadas quando se deparam com o silêncio. A mente vazia, ela pode ser perigosa quando nós não sabemos com o que nós vamos preencher. E muitas pessoas estão assustadas por causa disso. O silêncio as incomoda, o silêncio as perturba. Mas Deus se manifesta e se revela a Elias por meio de uma brisa suave. Elias conversando com Deus, ele tenta justificar o seu esgotamento. E ele diz, em outras palavras, olha Senhor, eu não estou suportando mais. A degradação espiritual do povo é terrível, a idolatria está tomando conta. Ninguém se arrepende, ninguém quer servir ao Senhor, ninguém quer adorar ao Senhor, ninguém se importa mais contigo, Senhor. Elias chega a declarar, olha Senhor, eu estou só. E Deus responde ao profeta Elias, olha, você está enganado. Existem ainda 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Sabe, irmãos, quando a gente está esgotado, quando a gente está cansado das complexidades da vida, é comum a gente pensar que a gente está só. Mas nós jamais estaremos só. Primeiro, porque Deus ele sempre estará conosco. Segundo, porque sempre haverá pessoas que permanecerão com a fé firmes e constantes e continuarão caminhando com o Senhor, amando de todo o coração, apesar das vulnerabilidades e apesar das complexidades da vida.
O testemunho que eu ouvi hoje, no particular, acerca da irmã Deuseni, foi nesse sentido. Apesar das lutas que eu tenho enfrentado com o meu marido, pastor, por causa da sua enfermidade, eu não tenho deixado de amar o nosso Deus, eu não tenho perdido o desejo, a alegria de servir ao meu Deus. E eu tenho a certeza que esse Deus, ele tem me amparado, me sustentado e vai continuar com as suas fortes mãos de poder e de graça sobre a minha vida. É o que está acontecendo aqui com Elias. Mas ele teve dificuldade de perceber. Ele pensou que estava só. E Deus disse para ele: não, tem 7.000 que não se renderam a Baal. Então entenda que nas suas lutas, além de Deus, sempre haverá pessoas que continuarão firmes no amor de Deus, fiéis à palavra do Senhor, e essas pessoas poderão caminhar contigo e serão instrumentos da graça de Deus na sua vida. Porque nós não fomos criados para vivermos numa ilha, mas numa comunidade de amor, de graça, de reconciliação, de perdão, de esperança, de renovo. Portanto, queridos, silenciar para escutar Deus e buscá-lo são posturas indispensáveis. Se você tem o hábito constante de conviver com barulho, se o silêncio te incomoda, se o silêncio te perturba, aprenda em meio ao silêncio, primeiro, a escutar Deus. Segundo, busque a presença e a vontade de Deus no meio do silêncio, não diante dos ruídos. E pode ter certeza que Deus, ele vai se revelar e vai se manifestar sobre a sua vida. Tantas pessoas têm buscado a Deus, queridos, nos grandes movimentos. Quantas pessoas não têm buscado Deus nas agitações da vida? Quantas pessoas não estão buscando Deus nos ruídos da vida? Quantas pessoas não estão buscando Deus através do sobrenatural, através do entretenimento? Ou pessoas que estão tentando buscar Deus, misturando com outras coisas? Deus, ele se revela muitas vezes diante do silêncio. Precisamos aprender a lidar com o silêncio e ouvir a voz de Deus no silêncio. Por isso que a palavra de Deus nos ensina sobre uma forma muito especial de nós orarmos. Entrar no nosso quarto, no secreto, no silêncio, a sós com Deus, e ali falarmos com Deus, buscarmos a presença de Deus, e Ele vai se revelar e se manifestar a nós diante do silêncio e do secreto. É por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas subindo ao monte. Não é porque com o monte tem algo especial lá. Jesus também subiu ao monte, mas era para ter um tempo de qualidade com Deus em meio ao silêncio, longe das agitações, longe dos barulhos, longe dos ruídos. Precisamos desintoxicar e precisamos buscar a presença de Deus para que Ele preencha o espaço vazio da nossa mente com a plenitude do seu Espírito Santo. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos superar todos esses perigos, todos esses alertas que a palavra de Deus aqui coloca a partir da experiência de Elias. Todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Portanto, eu trago essa palavra aqui para reflexão. Uma palavra de alerta, mas uma palavra também para que nós estejamos cada vez mais próximos e juntos uns dos outros. Porque os pastores e as suas famílias também adoecem.
Os profetas também adoecem. Todos os homens e mulheres de Deus também adoecem. Todos nós estamos sujeitos a situações semelhantes enfrentadas pelo profeta Elias. Mas é maravilhoso saber que mesmo quando nos falta força, ou mesmo quando numa atitude de desespero nós desistimos de viver como aconteceu com o profeta Elias, Deus ele entra com a sua provisão e ele diz: ainda não acabou. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho uma missão para você. Portanto, coma, beba e siga em frente, que eu sou o seu Deus. Eu vou continuar te sustentando e te amparando, porque eu te amo, você é especial para mim. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, lhe fortaleça para a glória do nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.